Dando sequência aos trabalhos de seminários em vídeos da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados, hoje falaremos sobre o capítulo 9 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada, do André Bax. O capítulo 9 ele trata sobre funções, e as funções são um dos recursos mais importantes da programação, pois permitem dividir programas grandes em partes menores e mais organizadas. Ao longo da apresentação, veremos o conceito de função, como declarar e utilizar as funções, entender passagem de parâmetros, trabalhar com retorno de valores e utilizar recursão na resolução de problemas. E por que deveríamos utilizar funções? Elas ajudam na melhor organização do programa, na reutilização do código, na facilidade da manutenção e maior legibilidade. Certo. Uma função, ela pode ser definida como um bloco de código que recebe um nome e pode ser executado sempre que necessário. Nós já utilizamos funções diversas vezes sem perceber. Por exemplo, as funções printf e scanf são funções prontas da linguagem C. E as principais vantagens do uso de funções são a organização do código e a reutilização, como eu disse anteriormente. E em vez de repetir várias vezes o mesmo conjunto de comandos, criamos uma função, utilizamos ela sempre que for necessário. Toda função ela possui uma estrutura básica composta por 4 elementos. O primeiro é o tipo de retorno, que indica qual tipo de valor será devolvido pela função. O segundo é o nome da função. O terceiro, a lista de parâmetros utilizada para receber essas informações. E o quarto é o corpo da função, onde ficam os comandos que serão executados. Por exemplo, a função recebe um número inteiro e retorna seu quadrado. Se eu passar o valor 5 para a função, ela retornará 25, certo? Na linguagem C, uma função ela precisa ser conhecida antes de ser utilizada. Quando a função é criada depois da função main, que é a função int main, que a gente está bem conhecido, utilizamos um protótipo. O protótipo ele informa ao compilador o nome da função, o tipo de retorno e os parâmetros que ela recebe. E os parâmetros funcionam como variáveis de entrada para a função. Por exemplo, uma função soma recebe dois números inteiros e retorna a soma entre eles. Cada parâmetro deve possuir seu tipo próprio. Uma função ela pode ou não retornar um valor. Quando queremos devolver um resultado para quem chamou a função, utilizamos o comando return. Por exemplo, a função retorna a soma de dois números. Na primeiro exemplo que eu coloquei ali. Já no segundo exemplo, utilizamos o tipo void. Uma função do tipo void ela executa uma tarefa, mas não devolve nenhum valor para o programa. Funções do tipo void são muito utilizadas para imprimir mensagens, exibir menus ou realizar tarefas que não precisam retornar resultados. Na linguagem C, o método padrão de envio de parâmetros é a passagem por valor. Isso significa que a função recebe apenas uma cópia do valor da variável original. Quando incrementamos um valor dentro de uma função, a cópia é modificada e a variável original continua exatamente com o mesmo valor. Um exemplo que podemos dar: se x vale 5, dentro de uma função o valor pode se tornar 6, se for x mais 1. Mas fora daquela função continuará valendo 5. Quando queremos modificar a variável original, utilizamos a passagem por referência. E nesse caso não enviamos o valor da variável, mas sim seu endereço de memória. E para isso, utilizamos os ponteiros, que é um conteúdo que vamos estudar lá na frente. Dessa forma, qualquer alteração feita dentro da função também será válida fora dela. As funções também podem receber arrays e estruturas como parâmetros. No caso dos arrays, elas sempre são passados por referência. E isso vai evitar a cópia de todos os elementos para outra região da memória, melhorando o desempenho do programa. E as estruturas elas podem ser passadas por valor ou por referência. Quando uma estrutura é passada por referência, podemos utilizar o operador seta.
Vamos supor, P seta x. Essa expressão é equivalente a escrever, abre parênteses, asterisco, P, fecha parênteses, ponto x. Então, o operador seta, ele torna o código mais simples e mais legível. Agora, sobre o conceito de recursão. Recursão ocorre quando uma função chama a si própria. Esse é um conceito muito importante da programação e aparece em diversos algoritmos. Toda função recursiva precisa possuir dois elementos fundamentais. O primeiro é o caso base, que define quando a recursão deve parar, e o segundo é a chamada recursiva, que chama novamente a função com um problema menor. Por exemplo, no cálculo do fatorial, quando n é igual a zero, retornamos 1. Caso contrário, se retornamos n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. A função ela continua chamando a si mesma até atingir o caso base, que é o n igual a 0, 1. Um exemplo clássico de recursão é a sequência de Fibonacci, que utilizando funções aqui, fica muito mais simples de fazer o código do que como fazíamos antigamente, sem ter os conceitos de funções. Onde cada termo é calculado a partir da soma dos dois termos anteriores. Essa é a definição de Fibonacci. E a implementação recursiva é muito elegante e próxima da definição matemática. Porém, ela pode realizar cálculos repetidos e consumir mais memória e tempo de processamento. Então, tem essas vantagens e desvantagens. A vantagem é que o código é mais simples e a desvantagem é que o consumo de memória é maior. Agora, indo para a parte dos exercícios do capítulo 9, eles foram divididos em 3 blocos principais: passagem por valor, passagem por referência e recursão. Então, esses primeiros 20 aqui serão sobre passagem por valor. A questão número 1 pede o seguinte: escreva uma função que receba por parâmetro 2 números e retorne o maior valor deles. Então, aqui nós temos as bibliotecas principais. Aqui, a função que nós declaramos para ver quem é o maior e o menor, e mostrar o maior, né? Então, aqui, maior número, int A, int B. Se A for maior que B, retorna A. Se não, retorna B. Então, aqui nós temos a função principal, que é a função int_main. Então, int, número 1 e número 2, para digitar os dois números. Printf, digita dois números e scanf para ler os dois números digitados. Aí, printf, maior número. Aí vai pegar o maior número desses dois aqui, só que dentro dessa função. Por isso que tem maior número, que é essa função aqui que nós declaramos aqui em cima. Número 1, número 2, que foram os números digitados. Então, os números digitados aqui vão entrar nessa função e vai pegar o maior número. Se o maior número for o primeiro, que é o número A, vai aparecer o número A aqui. Se não, se for o número B, vai aparecer o número B. E por fim, o return 0 para indicar a finalização do programa. Então, digite dois números, 9, 16, maior número, 16. Segunda questão. Faça uma função que receba um número inteiro de 1 a 12 e imprima em tela o mês e a sua quantidade de dias de acordo com o número digitado pelo usuário. Exemplo: entrada 4, saída abril. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, void, que é vazio, né? Então aqui que temos a função mostrar mês, int mês, e switch para o mês, né? Aí temos 12 casos. Caso 1 para janeiro, 2 para fevereiro, e assim por diante até o 12, que é dezembro, e o default, que é printf, vai aparecer o mês inválido caso o usuário digite algum número que não esteja entre 1 e 12. Então aqui nós temos a função principal, a função int_main. Então int mês, que é daqui de cima. Printf, digite um número de 1 a 12, scanf para ler esse número digitado. Mostrar mês, que é a função que nós declaramos aqui em cima, e o mês que foi digitado. E o return 0 para indicar a finalização. Então com isso aqui, se digitar 2, vai aparecer o mês de fevereiro com a quantidade de dias. Então, vamos lá. Digite o número de 1 a 12, 6, junho, 30 dias. Terceira questão. Escreva uma função que receba por parâmetro uma temperatura em graus Fahrenheit
e a retorne convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é C de Celsius é igual a F, que é o valor do grau Fahrenheit, menos 32, vezes 5 sobre 9, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, aqui que nós declaramos essa função do tipo float, Fahrenheit para Celsius, float F, o F sendo o valor, né, do grau, return F menos 32 vezes aqui que está como foi escrito aqui em cima, certo? Aí temos aqui a função intMain, que é a função principal, float Fahrenheit, printf para dizer o que o usuário tem que fazer e scanf para ler o valor digitado em Fahrenheit. Então, aí aqui temos printf, temperatura em graus Celsius. Utilizando a função que declaramos aqui em cima, ela vai converter esse Fahrenheit para Celsius. Então é isso que vai acontecer aqui. E o return 0 para indicar a finalização. Digite a temperatura em Fahrenheit, 250. Temperatura em Celsius, 121,11. Quarta questão. Escreva uma função que receba por parâmetro a altura e o raio de um cilindro circular e retorne o volume desse cilindro. O volume de um cilindro circular é calculado por meio da seguinte fórmula. V é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura, em que π é 3,14592. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aqui a função que nós definimos para calcular o volume. Então, volume do cilindro, float raio, float altura, então depende da variável raio e altura. Float π, declaramos essa constante. E o retorno vai ser π vezes raio vezes altura. Então aqui nós temos a intMain, que é a função principal, float raio altura, aí vai ler o raio, vai ler a altura e printf mostrando. Aí aqui pegamos aquela função que declaramos lá no início e colocamos raio e altura do que foi lido aqui e convertido para cá. E o return 0 para indicar a finalização. Então, digite o raio do cilindro, 3, a altura do cilindro, 5, volume do cilindro, 141,37. Quinta questão. Escreva uma função para o cálculo do volume de uma esfera, que é V igual a 4/3 de πr ao cubo, em que π é 3,1414592. O valor do raio R deve ser passado por parâmetro. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós montamos aqui, volume da esfera, float raio, float π, recebe esse valor, e o return 0, 4/3 vezes π, vezes raio, vezes raio, vezes raio. Então aqui intMain, que é a função principal, float raio, para ler o valor do raio, printf, digite o raio da esfera, scanf para ler, e printf volume da esfera. Aí vai pegar a função que nós declaramos aqui em cima e vai pegar o valor do raio aqui. E por fim o return 0. Então o raio da esfera é 3, volume da esfera 113,09. Sexta questão. Escreva uma função que receba o peso em quilos e a altura em metros de uma pessoa. Calcule e retorne o IMC, índice de massa corporal, dessa pessoa. IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós definimos, calcular IMC, que aí ela depende do peso e da altura, e vai retornar peso dividido pela altura ao quadrado, que é a altura vezes a altura. Então aqui nós temos a função intMain, float peso altura, printf, digite o peso em kg, scanf para ler esse peso digitado, mesma coisa para a altura. Digite a altura e o scanf para ler a altura digitada. Então printf IMC vai pegar a função que nós declaramos aqui em cima e substituir os dados que foram encontrados aqui, peso e altura. E o return 0 para indicar a finalização. Então peso 60, altura 1,78, o IMC 18,94. Sétima questão. Elabore uma função que receba 3 números inteiros como parâmetro, representando horas, minutos e segundos. A função deve retornar esse horário
convertido em segundos. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós vamos utilizar, que é converter segundos. Nós montamos ela aqui, que depende das horas, dos minutos e dos segundos. E vai retornar horas vezes 3.600, que para converter de horas para segundos é só multiplicar por 3.600. Minutos vezes 60, que é para converter de minutos para segundos, só multiplicar a quantidade de minutos por 60. E segundo já vai estar em segundos, então não tem que fazer nenhuma conversão. Então aqui, int main, que é a função principal, int hms, hora, minuto e segundo, printf, digite horas, minutos e segundos. Aí o scanf, para ler esses 3 dados digitados pelo usuário, printf, total em segundos, aí vai pegar a função que nós declaramos aqui em cima e substituir as variáveis que foram declaradas, certo? E por fim o return 0 para indicar a finalização do programa. Então vamos pegar 11 horas, 3 minutos e 52 segundos. Total em segundos, 39.832 segundos. Oitava questão. Elabore uma função para verificar se um número é um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito é um número inteiro não negativo que pode ser expresso como o quadrado de outro número inteiro. Exemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36 e assim por diante. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. A função que nós declaramos aqui é int quadrado perfeito, int número, int i. Se o número for menor que zero, vai retornar zero, porque não tem quadrado perfeito de número negativo. E se não, perdão. E declaramos uma variável, um laço de repetição aqui, for, i recebe zero. E, enquanto i ao quadrado for menor ou igual ao número, i mais mais. Aí dentro desse laço de repetição, se i ao quadrado for igual ao número, vai retornar 1. Se não, vai retornar 0. Então aqui nós temos a int main, que é a função principal, int número, printf digite um número, scanf para ler o número digitado. Se o quadrado perfeito do número for válido, se isso daqui for válido, então ele vai ser um quadrado perfeito. Se não, se isso daqui não for válido, ele não é um quadrado perfeito. E o return 0 para indicar a finalização. Digite um número, 9 é um quadrado perfeito. Agora vamos testar o 8. Digite o número 8, não é um quadrado perfeito. Nona questão. Elabore uma função que receba 3 notas de um aluno como parâmetros e uma letra. Se a letra for A função deve calcular a média aritmética do aluno. Se for P, deverá calcular a média ponderada com pesos 5, 3 e 2. Retorne a média calculada para o programa principal. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós definimos aqui, calcular média, float nota 1, nota 2, nota 3 e char, que é o tipo, se é média aritmética ou ponderada. Então, se o tipo for A maiúsculo ou A minúsculo, vai retornar N mais N1 mais nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Se não, se o tipo for P maiúsculo ou P minúsculo, vai retornar a nota 1 vezes 5, que é o peso, a nota 2 vezes o 3, que é o peso, e a nota 3 vezes 2, que é o peso, dividido pela soma dos pesos, que dá 10. E se não, vai retornar menos 1. Então, aqui temos a função principal, que é a função int main, float, nota 1, nota 2, nota 3, char, letra, e aqui o printf. Digite as 3 notas, aí o scanf para ler as 3 notas digitadas pelo usuário, e o printf para digitar A ou P. E o scanf que vai ler essa letra digitada. Printf, média, aí vai mostrar qual é a média. Aí vai pegar aqui a função que nós definimos aqui em cima, com a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a letra. E por fim o return 0 para indicar a finalização. Então digite 3 notas, 3.5, 6.8, 9.1. Vamos digitar P para média ponderada. Então a média foi 5.61. Décima questão. Escreva uma função que receba 2 valores numéricos e um símbolo. Esse símbolo representará a operação que se deseja efetuar com os números. Assim, se o símbolo for mais,
deverá ser realizada uma adição. Se for menos, uma subtração. Se for barra, uma divisão. E se for asterisco, será efetuada uma multiplicação. Retorne o resultado da operação para o programa principal. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aí declaramos aqui um tipo de função. Float, calcular, float A, float B e operador. Que aqui é o número 1, digamos assim, o número 2 e o operador. Se vai ser mais, menos, barra ou asterisco. Então utilizamos um switch para o operador. Caso seja mais, vai retornar A mais B. Caso seja menos, retorna A menos B. Caso seja asterisco, vai retornar A vezes B. Caso seja barra, se o B for diferente de zero, porque não pode ocorrer divisão por zero, vai retornar A dividido por B. Se não, vai aparecer uma informação de erro. Erro, divisão por zero, que não pode existir e vai finalizar o programa aqui. Caso não ocorra, caso o usuário digite qualquer outro operador, vai aparecer a informação operador inválido. Então aqui temos a função principal, int main, float número 1, número 2 e o char para o operador. Printf para o usuário saber que ele tem que digitar os dois números e o scanf para ler esses dois números digitados pelo usuário. Um outro printf para digitar qual vai ser a operação, se vai ser mais, menos, vezes ou divisão. E o scanf para ler. Printf para o resultado. Aí vai pegar a função que nós fizemos aqui em cima, calcular com os dados que foram o número 1, o número 2 e o operador que digitou aqui em cima. E o return 0 para indicar a finalização. Digite dois números, 9, 8. Digite a operação asterisco. Resultado, 72. 11ª questão. Escreva uma função que receba por parâmetros dois valores inteiros x e y e calcule e retorne o resultado de x e y para o programa principal. Não use nenhuma função pronta para isso. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós definimos, que é de potência, para o x e para o y, resultado recebe 1, variável i para ajudar aqui no laço de comando de repetição for. I recebe 1 enquanto i for menor ou igual a y, i mais mais. Resultado vai receber o resultado vezes o valor de x. E o return vai retornar o resultado. Então aqui temos a função principal, que é a função int main, int x e y. Printf digite a base e o expoente, scanf para ler os dois números digitados. Printf elevado a x, y, potência, que vai pegar essa função aqui que nós definimos, x, y, foram os valores. E o return 0 para indicar a finalização. Digite a base e o expoente, 3, 2. 2 elevado a 3, 8. Vou só invertir ali. 12ª questão. Escreva uma função que receba um número inteiro positivo e retorne o maior fator primo desse número. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós vamos definir, que é maior fator primo, int num, int fator recebe 2, int maior recebe 1. Enquanto o número for maior que 1, aí dentro desse comando de repetição, enquanto o resto da divisão inteira do número pelo fator for igual a 0, maior recebe fator, o número dividido recebe o número dividido pelo fator, fator mais mais, e vai retornar o valor do maior. Então aqui temos a função int main, que é a função principal, int número, printf, para dizer o que o usuário tem que fazer, o scanf para ler o número digitado, printf maior fator primo, e vai utilizar a função aqui em cima para calcular baseado no número que foi digitado. E o return 0 para indicar a finalização. Então digite um número positivo, 9, maior fator primo, 3. Décima terceira questão. Escreva uma função que receba um número inteiro positivo n. Calcule e retorne o somatório de 1 até n. N é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n. Então, bibliotecas principais, a função que nós criamos aqui, int n, soma recebe 0 e, para ajudar aqui dentro do laço de repetição.
I recebe 1 enquanto I for menor ou igual a N, I mais mais. Então, soma recebe soma mais o valor de I. E vai retornar soma. Então, int main, int n, printf digite um número positivo, scanf para ler esse número, printf somatório vai calcular a partir dessa função aqui. E o return 0 para indicar a finalização. Digite um número positivo, 10, somatório 55. 14ª questão. Escreva uma função que receba um número inteiro positivo n. Calcule e retorne o seu fatorial. N é igual a n fatorial, que é igual a n vezes menos 1, n vezes menos 2, n vezes menos 3, até o último. Então aqui temos as bibliotecas principais. Aqui a função que nós criamos, fatorial, int n, int fat, que é de fatorial, recebe 1, e o i, que vai ajudar aqui dentro, do laço de repetição do for. Então, i recebe 1, enquanto i for menor ou igual a n, i mais mais. Fat recebe fat vezes o valor i. E no final vai retornar o fat, que é fatorial. Então, int main, int n, printf, digite um número positivo, scanf para ler esse número, printf, que vai aparecer o valor do fatorial com base na função aqui em cima. Então, digite um número positivo, 10, fatorial de 10, 3.628.800. 15ª questão. Elabore uma função que receba como parâmetro um valor inteiro, n, e gere como saída n linhas com pontos de exclamação, conforme o exemplo a seguir em que usamos n igual a 5. Então, é assim. Então, aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós definimos, void, que é vazio, exclamações, int n. Int e ij para ajudar no laço de repetição, que aqui vai percorrer as linhas e as colunas, e vai colocando. Então aqui, int main, que é a função principal, int n, printf, digite um valor, scanf, para ler o valor digitado. Esse número aqui, ele vai dizer quantas linhas terão. Exclamações, n. E o return 0 para indicar a finalização. Essas exclamações veio daqui, da função que nós criamos. Digite um valor, 6, pronto. 16ª questão. Elabore uma função que receba como parâmetro um valor inteiro n e gere como saída um triângulo lateral formado por asterisco, conforme o exemplo a seguir em que usamos n igual a 4. Basicamente a mesma coisa da questão anterior, só que vamos utilizar dois lados de repetição, um para essa parte até aqui, de cima, e outro para essa parte de baixo, que é o que nós fizemos aqui. Então, int main, int n, a mesma coisa. Aí o triângulo lateral, que é a função que criamos, vai pegar de acordo com o valor de n. E o return 0 para indicar a finalização. Digite um valor, 5, ficou certinho. 17ª questão. Faça um programa que receba um inteiro n como parâmetro. Calcule e retorne o resultado da seguinte série. Da seguinte série S. S igual a 2 sobre 4, mais 5 sobre 5, mais 10 sobre 6, e assim por diante. Então aqui temos as bibliotecas principais, a função que criamos, float soma recebe 0, int n, para ajudar aqui dentro do lado de repetição, n igual a 1, n recebe 1, enquanto n for menor ou igual a n, n mais mais, n maiúsculo, né? Então soma recebe soma mais float n vezes n, n ao quadrado mais 1, dividido por n mais 3. Return vai ser soma. Então, int main, que é a função principal, int n maiúsculo, printf digite o valor de n, scanf para ler o número digitado, e printf que vai, a partir da função que colocamos aqui em cima e do dado que foi colocado aqui, ele vai calcular o valor da série. E o return 0 para indicar a finalização. Então, digite n, 6. Então, a soma é 12,9563. 18ª questão. Faça uma função que receba como parâmetro o valor de um ângulo em graus e calcule o valor do seno desse ângulo usando a sua respectiva série de Taylor. Aí na questão do livro tem mostrando como que é o cálculo da série de Taylor. Eu tentei colocar aqui, mas ficou muito desformatado. Em que x é o valor do ângulo em radianos. Considere π 3.1414592 e n variando de 0
até 5. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função, potência para pegar e calcular o valor do expoente, que na função que é mostrado no livro tem tudo certinho. Então a base, o expoente, o resultado recebe 1, o i para ajudar aqui dando lado de repetição, o i recebe 0, enquanto o i for menor que expoente e mais. Resultado vai ser o resultado vezes a base. E no final vai dar o retorno do resultado. Então int, aí precisamos de um fatorial também. O fatorial é calculado da mesma forma de algumas questões atrás. E aqui, float, seno de Taylor, que é uma função que depende das outras duas. Float graus, aí temos o π, x, o grau, tudo aqui certinho. E no final aqui o seno. Então, para isso, depois de declarar essas três funções aqui, nós vamos para a função principal, que é a função int_main. Então, float ângulo, printf digite o ângulo em graus, scanf para ler o ângulo digitado, e o printf vai pegar o ângulo, vai mostrar qual é o ângulo aqui, e o seno de Taylor do ângulo. O seno de Taylor ele dependeu da potência e do fatorial, por conta da fórmula que mostra. E o return 0 para indicar a finalização. Digite um ângulo em graus, 90, seno de 90 igual a 1. Questão 19. Questão 19 é bem parecida com a outra, só que ao invés de ser do seno, vai ser o cosseno. Então, ó, faça uma função que receba como parâmetro o valor de um ângulo em graus e calcule o valor do cosseno desse ângulo usando a sua respectiva série de Taylor, em que x é o valor do ângulo em radianos. Considerar π igual a 3.14, e n variando de 0 até 5. Então aqui temos as bibliotecas principais. Aí a função também depende de uma potência, do fatorial e do cosseno de Taylor, que foi mostrado no livro do Linguagem C. Então é a mesma coisa, só que só muda algumas coisinhas aqui. Aí por fim, a função int_main, que é a função principal, float o ângulo, aí pede para o usuário digitar o ângulo, ler esse ângulo e depois faz o cálculo, mostrando o ângulo e depois o cosseno de Taylor, que foi a função que nós criamos aqui, que depende tanto do fatorial quanto da potência. Então aqui, digite o ângulo em graus, 180. Então, cosseno de 180 menos 1. 20ª questão. Faça um programa que calcule e retorne o número neperiano, E, que é o Euler. E é igual a 2,718288183, usando a série a seguir. Aí mostra no livro a série. Tentei colocar aqui também, mas não ficou bonitinha, que é algo bem grandinha. A função deve ter como parâmetro o número de termos que serão somados, n. Note que, quanto maior esse número, mais próxima do valor E estará a resposta. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós colocamos fatorial, que depende, para fazer o cálculo do Euler, depende desse fatorial. Então o fatorial, que a gente já fez anteriormente, e calcular o E. Int n, maiúsculo. Coloquei double porque eu estava fazendo por float, só que o float ficou muito pequeno. Então o double deu uma precisão maior. Então aqui E recebe 0, N, que vai ajudar aqui dentro do passo de repetição, N recebe 0. Enquanto N for menor ou igual a N maiúsculo, N mais mais. E recebe E mais 1 dividido por fatorial de N. E vai retornar o E. Então aqui temos a função principal, que é a função int_main, int N maiúsculo, printf, digite a quantidade de termos, scanf para ler a quantidade desses termos, e o printf aqui embaixo para pegar e calcular o valor de E, a partir dessa função aqui. E o return 0 para indicar a finalização do programa. Digite a quantidade de termos, 20. Então o E, 2.718288183. Agora indo para o segundo bloco de questões, que são as questões de passagem por referência. A questão 1 pede o seguinte: escreva uma função que, dado um número real passado como parâmetro, retorne a parte inteira e a parte fracionária desse número por referência.
Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função, montamos aqui, de separar número, do tipo void. O int_main, que é a função principal, número, parte inteira, parte fracionária, printf, digite um número real, scanf para ler esse número digitado. Aí aqui, utilizando a função aqui, separar número, a partir do número digitado, a parte inteira e a parte fracionária. Aí vai aparecer a parte inteira, a parte fracionária e depois o return 0 para indicar a finalização do programa. Então aqui, digite o número real, 2.89. Parte inteira 2, parte fracionária 0.89. Segunda questão. Segunda questão pede o seguinte: escreva uma função para o cálculo do volume e a área de uma esfera. Aí tem as fórmulas aqui, em que π é igual a 3,1414592. O valor do raio R deve ser passado por parâmetro e os valores calculados devem ser retornados por referência. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função void aqui, a função criamos de esfera, que aí vai pegar o raio, o volume, a área, tudo certinho. O π, que declaramos aqui, o cálculo para o volume, o cálculo para a área. Aqui temos a função int_main, que é a função principal, float, raio, volume e área, o scanf para ler o valor do raio. Aí a esfera que vai pegar esses valores, a esfera é a função, né, que nós criamos, vai pegar esses valores aqui e calcular. Então, printf, o volume, vai mostrar o valor do volume, e a área, e vai mostrar o valor da área. Então, digite o raio 1, o volume é 4.19 e a área é 12.57. Terceira questão. Escreva uma função que receba um array de 10 elementos e retorne a sua soma. Então, aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos, soma vetor, int vetor, soma recebe 0, aí vai ter o laço de repetição para fazer a soma. Aí depois o return vai ser o valor da soma. int_main, que é a função principal, de números, vetor de tamanho 10, o i para ajudar no laço de repetição, e aqui que vai aparecer. E a soma dos vetores, que vai aparecer depois aqui, a partir dessa função aqui, que nós criamos. E o return 0 para indicar a finalização. Então digite o elemento 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a soma deu 55. Quarta questão. Escreva uma função que receba um array contendo a nota de 10 alunos e retorne a média dos alunos. É bem parecido com a outra questão, só que aqui a gente pega e coloca a média. Então a média vai pegar a soma que foi feito lá e dividir pela quantidade, que é 10. A mesma coisa do exemplo anterior, só que tem esse diferencial que é dividir por 10. Então aqui vai fazer a leitura de tudo, vai contar as notas e o printf que vai utilizar a função que chamamos de calcular a média e por fim o return 0. Então a nota do primeiro aluno foi 9, do segundo 8, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5, 6. Então a média da turma foi 6.20. Quinta questão. Escreva uma função que calcule o desvio padrão D de um vetor V contendo n números em que m é a média desse valor. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Como é desvio padrão, a gente vai precisar de alguns cálculos específicos. Vamos utilizar a biblioteca da matemática. Então por isso incluímos ela aqui. Então float, aqui é a função que criamos para calcular o desvio padrão. Média, soma, tudo certinho. E aqui vai calcular. Aqui, ó, por conta do pol e por conta do sqrt, que é raiz quadrada e que é potência, precisamos pegar e colocar aqui. Tá, int_main, que é a função principal, float. Já definimos aqui o vetor, para não ter que ficar digitando, e vai dar o desvio padrão direto, e o return 0. Então, o desvio padrão é 3.16. Sexta questão. Crie uma função que receba uma matriz A contendo 5 linhas e 5 colunas. Calcule na própria matriz A sua transposta. Se B é a matriz transposta de A, então A, IJ é igual a B, J, I.
Certo, então aqui nós temos as bibliotecas principais, aí a função que nós montamos, que é para transposta, toda aqui com os laços de repetição para pegar e fazer. Aí aqui int main, que é a função principal, declaramos já como que vai ser essa matriz, para não ter que ficar digitando toda hora, e transposta de A. Então ele vai calcular a transposta disso daqui. Então, printf, matriz transposta, aí é aqui que vai aparecer qual que é a matriz transposta e o return zero para indicar a finalização. Então ele vai direto, não precisa digitar nada. Então a matriz transposta dessa matriz aqui que foi digitada é essa aqui. Sétima questão. Crie uma função que receba uma matriz A contendo 10 linhas e 10 colunas e retorne a soma dos seus elementos. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aqui a soma matriz. A matriz aqui, A de tamanho 10 linhas e 10 colunas. Aí aqui é a forma de calcular a matriz. Vai retornar a soma. Aí aqui temos a função principal do programa. Int A, matriz 10 tamanho 10. O I e o J que vão ajudar aqui dentro do lado de repetição e para fazer a soma. Então, printf, soma da matriz. Aqui eu coloquei que todos os elementos da matriz terão o valor de 1. Então ela seria uma matriz 10 linhas e 10 colunas com 1, só 1. Então a soma vai dar 100. Digite os elementos da matriz, soma 100. Oitava questão. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A contendo 6 linhas e 6 colunas. Essa função deve retornar, por referência, a soma dos elementos da sua diagonal principal e da sua diagonal secundária. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aqui criamos a função, soma diagonais. E aqui o tamanho 6, né? Matriz, 6 linhas e 6 colunas. Vai calcular a diagonal principal, a diagonal secundária. Vão receber inicialmente o valor de 0. E depois vai fazer os cálculos aqui. Então, aqui é a função principal, que é a função int main. A matriz de tamanho 6 por 6. Principal e secundária. Vai fazer aqui o laço de repetição para passar pela matriz toda e fazer os cálculos. Soma da diagonal. Vai pegar os valores e vai aparecer aqui no printf. E o return 0 para indicar a finalização. Então, diagonal principal, soma deu 6 e a diagonal secundária deu 6 também. Por quê? Porque aqui também colocamos que toda matriz será com valor 1. Então, será uma matriz 1, 1, 1, tanto nas linhas quanto nas colunas. Nona questão. Crie uma estrutura representando um aluno de uma disciplina. Essa estrutura deve conter o número de matrícula do aluno, seu nome e as notas de 3 provas. Agora, escreva uma função que receba um vetor de tamanho n dessa estrutura. Essa função deve retornar o índice do aluno que possui a maior média geral entre todos os alunos. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a estrutura, que é o struct, aluno, matrícula, nome, nota, nota e nota. Nota 1, nota 2 e nota 3. Então, aqui que temos a função. Melhor aluno, aí vai pegar a struct e o número dele. Então aqui vai fazer os cálculos tudo certinho, a maior média, calculando tudo, média. E no final vai retornar o índice maior. Então aqui temos a função principal, que vai pegar o struct do aluno, aí a gente já colocou aqui os alunos. Int índice, recebe melhor aluno, turma, e é o 3 no caso. 3 de tamanho ali. Então printf, melhor aluno, turma, índice, nome. E o return 0 para indicar a finalização. Melhor aluno foi o Gabriel, teve as melhores notas aqui. 10ª questão. Escreva uma função que receba uma string e retorne se ela é um palíndromo ou não. Então vai retornar 1 se for palímetro, 0 se não for. Um palíndromo é uma palavra que tem a propriedade de poder ser lida tanto da direita quanto para a esquerda, como da esquerda como para a direita. Exemplo: o, varara, rever, asa, osso e etc.
Então aqui nós temos as bibliotecas principais, aí como a gente vai utilizar funções da biblioteca string, então temos que incluir ela aqui. Então aqui a função, para saber se é palíndromo ou não, tem o laço de repetição, tudo certinho. Vai retornar 1 se for um palímetro e se não for, vai retornar 0. Então, int main, que é a função principal, char, palavra, para digitar a palavra, o scanf para ler essa palavra. Se for palíndromo, é palíndromo. Se isso daqui for verdadeiro e der 1, é palíndromo. Se der 0, não é palíndromo. E o return 0 aqui para indicar a finalização. Então, digite uma palavra, otokome mokotó. É palíndromo. 11ª questão. Escreva uma função que receba uma string e converta todos os seus caracteres em maiúscula. Dica: subtraia 32 dos caracteres cujo código ASC2 está entre 97 e 122. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos para maiúsculo, é o char, str, aí aqui o comando de repetição que vai pegar nesse intervalo de 97 a 22 e vai diminuir 32 para pegar e ficar tudo maiúsculo. Então aqui é a função principal, char texto, é aqui o printf para o usuário digitar o texto, aqui para ler o texto digitado, para maiúsculo, que é a função, e o texto digitado. Então aqui, printf vai mostrar esse texto e o return 0 para indicar a finalização. Digite uma string, algoritmo, só que maiúsculo. 12ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro um vetor contendo n valores inteiros. Essa função deve retornar por referência dois valores, a soma dos números pares e ímpares. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos, void, soma par ímpar, é aqui o vetor, o n, a soma de par, a soma de ímpar, aqui o laço de repetição que vai perpassar tudo, e aqui a função principal. Então aqui eu já coloquei o vetor do tamanho certinho, aí vai contar os pares e os ímpares, vai colocar tudo certo. Printf vai mostrar os pares, aqui os ímpares e o return 0 para indicar a finalização. Então ele vai automático. Então soma dos pares é 6, soma dos ímpares 9. 13ª questão. Crie uma função que receba um vetor de tamanho n e ordene os seus valores. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, aqui é bem parecido com a outra, só que aqui a gente vai ordenar. Então vai pegar e vai ordenando aqui dentro. Aí por isso que vamos precisar de uma variável auxiliar, tudo certinho. Utilizando os vetores aqui, já declaramos igual na outra questão, dentro da função int main, que é a função principal. E ordenar, que é a função que nós criamos, o vetor v. Então aqui o print é vetor ordenado e vai perpassar todas as posições do vetor e vai ordenar certinho. Aí aqui vai aparecer cada um desses valores e o return 0 para indicar a finalização. Então aqui também, novamente, vai automático. Então, vetor ordenado 1, 3, 5, 7 e 9. 14ª questão. Elabore uma função que receba por parâmetros coeficientes de uma equação do segundo grau. Em seguida, calcule e mostre as raízes dessa equação. Lembre-se de que as raízes são calculadas como em que delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes ac, e ax ao quadrado mais bx mais c tem que ser igual a zero. Representa uma equação do segundo grau. A variável a tem de ser diferente de zero. Caso seja igual, imprima a mensagem não é equação de segundo grau e retorne o valor de menos 1. Do contrário, retorne o número de raízes e as raízes por referência, se elas existirem. Se delta for menor que zero, não existe real, número de raízes, zero. Se delta for igual a zero, existe uma raiz real. Número de raízes, 1. Se delta for maior que zero, existem duas raízes reais. Número de raízes, 2. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, incluímos também a biblioteca do tipo match, que é para matemática,
Aí aqui, a função que nós criamos para equação de segundo grau, float delta, se A for igual a zero, vai aparecer essa mensagem, aí vai retornar. Se A for menor que zero, retorna zero. Se A for igual a zero, retorna 1. Se não, retorna 2. Aí aqui int main, que é a função principal, float A, B, C, float x1, x2 e o resultado que vai aparecer. Aí vai, se o resultado for igual a zero, não existem raízes reais. Se o resultado for igual a 1, vai aparecer uma só. Se for igual a 2, vai aparecer duas. Tudo isso dentro da função equação de segundo grau. E o return zero para indicar a finalização. Esqueci de ativar, calma aí. Digite A, B e C. 1, menos 4, menos 9. Então, x1 é 5,61, x2 é menos 1,61. 15ª questão. Elabore uma função que receba um vetor contendo n valores e retorne por referência o maior e o menor elemento desse valor. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós criamos, maior, menor, com os vetores tudo certo, laço de repetição, aí as condições aqui também. Aqui é a função principal, que é a função int main. O vetor, nós já colocamos o valor aqui dele, maior e menor. Aí vai calcular quem é o maior e quem é o menor. Vai printar depois, aparecer na tela o maior elemento e o menor elemento e o return zero para indicar a finalização. Então aqui o maior elemento foi 30, só conferir aqui. Cadê o vetor? O maior elemento 30, certo? E o menor elemento foi 4, certo também. 16ª questão. Elabore uma função que receba um vetor contendo n valores e retorne por referência o maior elemento do vetor e o número de vezes que esse elemento ocorreu no vetor. Então aqui as bibliotecas principais, aqui a função que criamos, maior ocorrência, aí vai passar tudo. É bem semelhante a outra questão, só que aqui vai ter um contador, né? Aqui o laço de repetição, aqui o vetor nós definimos também. Uma variável para maior, uma variável para ocorrência, maior ocorrência, que é a função, aí vai entrar aqui dentro. Printf, maior elemento, printf, quantidade de ocorrências. E o return zero para indicar a finalização. Aqui vai direto também. Maior elemento 10, quantidade de ocorrências 3 vezes. Então, ó, 1, 2 e 3. Então ele apareceu 3 vezes. Agora vamos para o terceiro bloco de questões, que são as questões de recursão. A primeira questão pede o seguinte: escreva uma função recursiva que calcule a soma dos primeiros n cubos. Então a soma é 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, até n ao cubo. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós criamos para soma de cubo. Se o n for igual a 1, vai retornar 1, porque 1 seria o n, seria aqui, 1 ao cubo é 1. Então, caso não seja, vai pegar e retornar n vezes n mais a soma dos cubos n menos 1, certo? Então aqui temos a int main, que é a função principal, int n, printf, digite o n, o scanf para ler esse número digitado, esse n, e printf soma, aí vai pegar essa função aqui com os dados aqui e vai aparecer, e o return zero para indicar a finalização. Digite n, 3, a soma 36. Segunda questão. Crie uma função recursiva que receba um número inteiro n e retorne o somatório dos números de 1 a n. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, aqui a função de somatório que colocamos, se n igual a 1 vai retornar 1, e returne n mais somatório de n menos 1. Então aqui é a função principal, que é a função int main, int n, digite n, o scanf para ler o n digitado e que printf somatório de n. Aí vai pegar essa função aqui com o valor que foi colocado aqui e o return zero. Então digite n, 8, somatório 36. Terceira questão. Crie uma função recursiva que receba um número inteiro n e imprima todos os números naturais de 0 até n em ordem crescente. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. A função crescente, colocamos aqui, para fazer essa
esse sequenciamento, tipo void, que é vazio, né? Então, se n for igual a zero, vai aparecer só o zero. E depois vai retornar. Aí crescente n menos 1, printf vai aparecendo os números certinho. Então, int main, que é a função principal, int n, printf, digite n, scanf para ler esse n digitado, e crescente, que vai ser a função aqui, com base no número que foi digitado. Digite n, 10. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ordem crescente. A questão 4 é a mesma coisa, só que em ordem decrescente. Então, crie uma função recursiva que receba o número inteiro n e imprima todos os números naturais de 0 até n em ordem decrescente. Então, é a mesma coisa, só que em ordem decrescente. Então, vamos lá. Digite n, 10. 10, 9, 8, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, é a mesma coisa da questão anterior, só muda isso. Que uma é crescente e a outra é decrescente. Quinta questão. Crie uma função recursiva que retorne a soma dos elementos de um vetor de inteiros. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que nós criamos, que é para a soma de vetores. Temos o vetor e o n. Se n for igual a 1, vai retornar aqui o vetor 0, na posição 0. Retorne vetor n-1 mais soma de vetor n-1. Então a própria função está pegando a própria função, por isso que é recursivo. Então aqui, a função int main, que é a função principal, declaramos um vetor de tamanho 5 com os elementos aqui dentro, e ele vai fazer a soma desses elementos. E o return 0 para indicar a finalização. Então a soma dos elementos é 15. Sexta questão. Crie uma função recursiva que retorne a média dos elementos de um vetor de inteiros. Então é bem semelhante à outra questão, só que ao invés de ser soma só, vai ser a média. Então aqui nós temos uma função para a soma do vetor e aqui uma função para a média. É a mesma coisa da questão anterior, só que declaramos uma função para a média também, que vai utilizar essa função da média vai utilizar parte da função da soma. Então int main, que é a função principal, int, o vetor de tamanho 5, colocamos os dados aqui, printf média, que vai pegar essa função da média do vetor com os valores atualizados aqui e vai calcular a média e o return 0 para indicar a finalização. Então a média foi 6. Sétima questão. Escreva uma função recursiva que receba por parâmetro dois valores inteiros x e y e calcule e retorne o resultado de x elevado a y para o programa principal. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos para a potência. Se for igual a 0, vai retornar 1, que um número elevado a 0 é 1. Se não, vai retornar o cálculo da potência aqui. Então, int main, int x, y, printf digite a base e o expoente, scanf para ler os valores digitados e um outro printf para fazer o cálculo da potência com base na função que criamos aqui. E o return 0 para indicar a finalização do programa. Então, digite a base, 2, o expoente 10, 1024. Oitava questão. A multiplicação de dois números inteiros pode ser feita através de somas sucessivas, por exemplo. 2 vezes 3 é igual a 2 mais 2 mais 2. Crie uma função recursiva que calcule a multiplicação por somas sucessivas de dois inteiros. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos, que é para multiplicação, int a, int b. Se b for igual a 0, vai retornar 0. Se não, a mais multiplicação, a, b menos 1. Então aqui nós temos o int main, que é a função principal, int a, b, printf digita dois números, scanf para ler esses dois números digitados, printf resultado com a função da multiplicação que criamos aqui em cima e o return 0 para indicar a finalização. Então digita os dois números, 6, 5, resultado 30. Nona questão. Escreva uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n. Calcule e retorne o seu fatorial n. N fatorial, né? Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função fatorial que criamos. Se n for igual a 0, vai retornar 1. Enquanto isso,
vai retornar n vezes fatorial de n menos 1, até chegar ao zero, que vai retornar 1. Então, int main, que é a função principal, int n, printf, digite n, scanf para ler esse n digitado, e printf, fatorial do n digitado, e o return 0 para indicar a finalização. Então, digite n, 5, fatorial de 5 é 120. Décima questão. Escreva uma função recursiva que receba um número inteiro maior ou igual a zero e retorne o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Essa sequência começa com um termo de ordem zero e, a partir do segundo termo, seu valor é dado pela soma dos dois termos anteriores. Alguns termos dessa sequência são 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos para Fibonacci, int n. Se n for igual a 0, vai retornar 0. Se n for igual a 1, vai retornar 1. E vai retornar Fibonacci n-1 mais Fibonacci de n-2. Então aqui nós temos a função principal, que é a função int main. Int n, printf digite n, scanf para ler esse n, que é o número digitado pelo usuário, printf Fibonacci. E aqui vai aparecer com o n, né, que foi falado, e a partir da função que criamos aqui, e do n digitado aqui embaixo, vai calcular a soma. E o return 0 para indicar a finalização. Digite n, 8, Fibonacci 21. 11ª questão. Escreva uma função recursiva que receba um valor inteiro e o retorne invertido. Exemplo: número lido 123, número retornado 321. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função que criamos, inverter auxiliar, int n, int resultado. Se n for igual a 0, vai retornar o resultado. Retorna o inverter o resultado. Então vai retornar depois a própria função. Então por isso que é uma função recursiva. N dividido por 10, para pegar e dar o resto da divisão, pegar a divisão inteira, quebrada, né? Não pegar a parte quebrada, perdão. Resultado, vezes 10, mais n, resto da divisão inteira por 10. Então, int, inverter, e vai retornar invertendo o auxiliar aqui, inverter auxiliar. Então, são duas funções que criamos para fazer isso. Aqui temos a int main, que é a função principal, int num, que é o número que vai ser digitado, printf digite um número, scanf para ler esse número, e aqui embaixo, printf invertido e utilizando a função aqui inverter, com o número digitado aqui, vai dar o número invertido e o return 0 para indicar a finalização. Digite um número, 321, invertido, 123. 12ª questão. Escreva uma função recursiva que receba um valor inteiro em base decimal e o imprima em base binária. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aqui criamos uma função para o binário, tipo void, vazio, né? Se n for menor ou igual a 1, printf, binário dividido, n dividido por 2, printf, certinho. Então aqui nós temos a função int main, que é a função principal, int n, printf digite um número, scanf para ler esse número digitado, printf binário, e vai mostrar aqui, a partir da função aqui, que foi feita, e do número digitado, como que vai ficar esse número digitado em formato binário. E o return 0 para indicar a finalização do programa. Digite um número, 6, binário, 110. 13ª questão. Faça uma função recursiva que calcule o valor da série S descrita a seguir. Aí tem mostrando a série S no livro. Para um valor n maior do que zero a ser fornecido como parâmetro para a mesma. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aqui criamos a função para a série, int n. Se n for igual a 1, retorna 2. Aí faz o cálculo aqui. Int main, que é a função principal, int n. Printf digite n, scanf para ler esse número digitado, printf que vai mostrar o valor da série. E o return 0 para indicar a finalização. Digite n, 5, s é igual a 17,28. 14ª questão. Crie uma função recursiva que retorne o menor elemento em um vetor. Então aqui nós temos as funções, as bibliotecas principais, a função que criamos, menor elemento do vetor.
Se n for igual a 1, retorna o valor do vetor na posição 0, primeira posição. Menor recebe menor elemento do vetor n menos 1. Se o vetor n menos 1 for menor que o v-nó, vai retornar o valor vetor n menos 1. E no final vai retornar o valor menor. Então aqui nós temos a função principal, que é a função int-main. Aqui já declaramos um vetor de tamanho 6, com os dados aqui dentro. Printf menor, menor elemento. E o return 0 para indicar a penalização. Então aqui já vai aparecer o valor, que é o menor elemento, que é 1. Vamos ver aqui, realmente é 1. 15ª questão. Em matemática, o número harmônico, designado por Hn, define-se como o enésimo termo da série harmônica. Aí mostra como que é essa série harmônica no livro lá. Escreva uma função recursiva que calcule o valor de qualquer Hn. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, float, que é a função que estamos criando aqui, chamada harmônico, int n. Se n for igual a 1, vai retornar 1.0. Vai retornar 1.0 dividido por n mais harmônico de n menos 1. Então aqui vai fazendo aquela soma. Int main, que é a função principal, int n, printf digite n, scanf para ler esse n, que é o número que o usuário vai digitar. Printf, número harmônico que vai aparecer, com base na função aqui e com base no número que foi digitado e o return 0 para indicar a finalização. Digite n, 8, h8 é igual a 2,717857. Com isso, finalizo as questões do capítulo 9 do livro Linguagem C, completa e descomplicada do André Bax.